Todos nós sabemos que ontem foi aprovada a anistia que os deputados golpistas, criminosos, especificamente os da direita, em sua grande maioria, aprovaram anistia por 311 votos. Veja como é que no Congresso é repleto de bandidos, porque o povo vota. Se o povo não votasse nessa gente em épocas de eleições, esses malandros, representantes de facções criminosas, do crime organizado, não estariam lá no Congresso, como também no Senado, muitas vezes impedindo o presidente de fazer coisas boas que possa vir ao encontro dos anseios do povo mais necessitado do país. A anistia que aprovaram ontem, no meu modo de entender, na realidade não passa de um teatro. Por quê? Eles vão entrar em tramitação no Congresso, aprovam, vai para o Senado, aí depois vai para o presidente da República. Se ele achar que é conveniente, ele sanciona. Se ele achar que é uma lei tipo inconstitucional, ele veta. Aí volta para o Congresso novamente. O Congresso vai e derruba o veto do presidente. Vira lei. É foda, mano. Olha, aí, como existe partidos que são contra esse projeto, porque em uma boa visão acha ele um projeto inadequado, que é quem dá chance a golpista, abrindo as portas para um novo golpe, então tem que ter punição dessa vez. Punição esta que não teve no último golpe de 1964. Por isso que teve essa repetitividade agora. Aí, muitos partidos acham que isso é inconstitucional. Aí entram com a ADI. ADI, para quem não sabe, é uma ação direta de inconstitucionalidade. ADI. Porque é uma cláusula pétrea. Democracia é cláusula pétrea. E proteger a democracia é uma cláusula pétrea. Então, para cláusula pétrea, não existe anistia. Entendam bem, não é para livrar nego que praticou um crime. Praticou porque quis. Quem quebrou o relógio, quem bagunçou, quem quebrou as vidraças do Planalto, se estivesse ficado em casa, lavando o banheiro, esfregando pano sujo e arrumando cozinha na sua pia, a senhora não estaria criminosa. Não teria praticado um crime, vovozinha da Bíblia. A Bíblia é uma arma, né? Lá não tinha ninguém de Bíblia. Tinha nego matando os animais, machucando policiais, fazendo barbaridade porque eles diziam que o golpe ia dar certo. São inocentes? Inocentes coisíssima nenhuma. Se fossem país sério, vocês todos teriam sido bombardeados, mortos em massa. Essa é a realidade. Mas Lula é um homem inteligente. Lula falou, não reaja, deixa, amanhã cedo a gente vê. O Lula é inteligente, porque o que eles queriam é que aquela massa que esteve lá, Bolsonaro queria que aquela massa fosse toda morta, que aí ele ia concretizar o golpe, dizendo que o Lula tinha exagerado e que ia ficar uma questão de arrumação, porque o exército ia ter que tomar
linha de frente, porque tinha tido uma barbaridade, o país tinha transformado em caos, então aí seria o que ele queria. Ele usou aquele povo tudo como massa, ele não estava nem aí se aquele povo ia morrer tudinho, se o exército ia bombardear eles tudo. Mas o Lula foi inteligente, o Lula falou, isso não, amanhã a gente se ajeita, cercou e saíram todos presos, porque todos eles não são inocentes, participaram do quebra-quebra. Eles fizeram o golpe. Todos aqueles que chegaram adentrando a Brasília e quebrando tudo naquele dia que foi coisa jamais vista, e o chefão foi assistir de camarote lá dos States. Ele diz não ter nada a ver. Se há 15, 20 dias atrás ouvia os influencers convidando o povo que dia 8 ia ter uma surpresa, como é que foi infiltrados? Se todos nós vimos na internet e nas redes sociais o povo sendo convidado e o povo rumando de todo o Brasil para Brasília. Eles armam tudo. Dizem até que foi petista que fez aquilo lá. Gente, para resumir, a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, não existe anistia para cláusula pétrea. E proteger a democracia é cláusula pétrea. Aí vai para o Supremo. E o Supremo jamais dará essa anistia, como não deu lá no caso do Ramagem, como no IOF. Então, para isso, existe o Supremo Tribunal Federal. Para isso, existe. Para combater essa corja de ladrões, dessas ratazanas que existe no Congresso Nacional. E eles queriam estender a anistia até para presidentes de partido. Sabe por quê? Hoje foi descoberto. O presidente do União Brasil, rolo para os presidentes de partidos, para que eles ficassem impunes. Jamais isto vai funcionar, porque aí é entregar o Brasil nas mãos da organização criminosa. Porque tudo que eles tentam proteger hoje, busque que tenha um fundamento. Tem a rama por cima e tem a batata embaixo. E a batata deles está assando. Este tal de Tarcísio que governa São Paulo hoje, que veio do Rio de Janeiro, que o povo é bobo, o povo votou, e depois reclama, porque ele vendeu a Sabesp, privatizou os cemitérios, fez tudo de maldade, empisteou o estado de São Paulo de pedágios, o povo vota. Deixa de votar em pessoas dignas e honestas para votar em corruptos ladrões que vêm fazendo campanha bonita, dizendo que é aliado de bolsonarista. Então, gente, sobre a anistia, já pode ficarem sabendo que é um teatro que estão fazendo, armando para defenderem criminosos. É claro que o golpe não deu certo, não concretizou, porque se tivesse concretizado, ninguém estaria sendo julgado, porque eles eliminariam a esquerda, que nem o bolsonarista matou o aniversariante lá do PT, naquele dia que estava completando aniversário, fazendo a festinha, e chegaram lá, Bolsonaro chegou e bombardeou. Bolsonarista matou Marielle, bolsonarista fez tudo. Bolsonarista mata gente dentro das igrejas. Bolsonarista parece coisa do demônio. E falando do Messias, o Messias verdadeiro nunca apoiou apologia, nem a fome e nem a morte, e nem o dinheiro. Os falsos profetas buscam o Deus dinheiro. Jesus recusou. Então, eu quis fazer este vídeo para falar apenas um pouquinho a definição da anistia de ontem. É um teatro, viu? Porque, engolindo assim de uma vez, democracia é cláusula pétrea e não existe anistia para cláusula pétrea. Se o presidente veta, o Congresso vai e derruba o veto, vai para o STF.
E lá no STF não existe anistia para cláusula pétrea. É só o que eu digo para esses ladrões, esses bandidos, esses milicianos que estão no Congresso, no Senado e esparramado por todos os lugares deste Brasil. Vamos combater eles o ano que vem, não votando em ninguém que faça parte da direita ou que assinou pela anistia. E também pelo da blindagem. Blindar. Quem não faz nada de errado não precisa ser blindado. Agora só existem criminosos lá. Eles querem ser blindados e só serem investigados se a própria Casa de Leis autorizar, que são eles mesmos. O ladrão vai e rouba a tua casa e ele só vai preso se ele mesmo quiser. Compare isso bem. Você é a favor desses ratos, desses criminosos? E bolsonarista tem um mau costume. Tudo que eles fazem de ruim, ele aponta para os outros, viu? Eles apontam que tenta jogar para os inocentes. Jesus também foi preso e condenado inocente. Mas parece que ele disse numa mensagem entrepostando o Papa Francisco, que o Papa Francisco escreveu e mandou o bilhete a Lula, onde ele estava sequestrado lá em Curitiba, por 580 dias. Lula, a verdade vencerá. Foi o Papa Francisco que escreveu, pelo dom da verdade, que a verdade é Jesus. Portanto, vou terminando por aqui e dizendo a vocês, não fiquem com medo, porque aquele processo de anistia de ontem foi um golpe, mais um golpe. Mas, eu digo, ele foi mais mesmo, foi um teatro. Porque no final do fritar dos ovos, democracia é cláusula pétrea e a ADI diz que é a ação direta de inconstitucionalidade. Não existe anistia para cláusula pétrea. O ano que vem, vote somente. Faça que nem Jackson Villar, que vai ser candidato a deputado federal aqui de São Paulo. Jackson Villar. Não votem em ninguém da direita. Deixe que só eles, os bandidos, votem. Entendam bem que na hora que chegarem um candidato deste na sua casa, na sua cidade, você é de direita? É da extrema direita? É do centrão? Jamais, jamais. Vocês perderam a razão. E agora vamos todos dar estrutura ao governo Lula, que eu tenho certeza que se candidato for e Deus permitir, porque a voz do povo é a voz de Deus, vamos ter um governo forte, sem esses extremistas no Congresso, sem um Nicolas. Minas Gerais, crie vergonha, povo de Minas Gerais. Não estou falando com todos, porque eu não posso generalizar, mas eu estou falando com aqueles que vieram a votar no criminoso lá, no propagandinha, aquele que é o Nicolas. Não votem nessa gente. Não votem no Creitinho também não, porque ele fala mal do nosso povão. Ele fala que está defendendo o povão, mas ele é contra o nobre chefe da nação, que é o único que luta para defender o povo. Porque na hora de baixar o imposto da cesta básica, tirar, eles foram tudo contra. Na hora de votar a luz de graça para o povo, eles são contra. Todos os projetos que é para se votar são projetos que venham ao encontro dos anseios do povo mais humilde desse país, eles são contra. O Centrão é contra, a direita é contra, o senhor Sóstenes lá do Rio de Janeiro, que é o líder do PL, é contra. Então, gente, para que votar em candidatos que só querem encherem os próprios bolsos e não lembram do nosso povo? Quando eles governam, eles jogam o povo na fila do osso, tira todos os benefícios sociais do nosso povo. Então, do nosso povo é Lula, porque Lula atende sim à vontade do Senhor Deus. Repartir o pão com seu irmão.